Com a graça de Deus, damos início a este estudo. O título de hoje é Daniel na boca dos leões modernos. Eu vou explicar. Daniel, como bem sabemos na história relatada, ele escapou da boca daqueles leões quando ele foi jogado, na cova lá, para ter uma sentença aí sumária, mortal contra ele. Mas ele é muitas vezes hoje devorado na figura do seu livro, então, por críticos modernos, que fazem um papel muito semelhante ao dos leões. Os acadêmicos críticos da Bíblia vão negar, claro, o aspecto sobrenatural das Escrituras, e aí tem uma pedra no caminho deles, as profecias, que predizem o futuro com uma exatidão impressionante. Mas então esses acadêmicos pegaram e começaram a repetir os velhos ataques de um filósofo pagão do século III chamado Porfírio. Muitas vezes esses críticos, esses acadêmicos, teólogos liberais também como são chamados, eles acham que estão sendo muito originais, mas nada mais estão fazendo do que repetir lá as várias mentiras de Porfírio, que alegava que o livro de Daniel, por exemplo, ele era contra toda a fé cristã, mas ele falava que o livro de Daniel era uma farsa, que tinha sido escrito por um judeu anônimo por volta do ano 165 a.C., na época do rei Antíoco Epifânio IV, da dinastia dos Seleustas, lá dos gregos, e da época também dos guerreiros macabeus, dos judeus que procuraram livrar do jugo dos Seleustas. Isso, se fosse admitido, então teríamos aí Daniel, que na realidade seria da época da Babilônia, da Pérsia, lá no 6º século antes de Cristo. Aqui então, para dizer que ele não predisse as coisas que aconteceram históricas, quis dizer então que ele escreveu em retrospectiva, agora já sabendo o que tinha acontecido, porque lá no livro de Daniel, o que nós encontramos pelo nome? Não só a Babilônia, não só a Medopérsia, mas o terceiro reino é identificado como a Grécia. E está muito distante de ser um poder forte, algo que pudesse criar uma conquista superior, inclusive, ao que Babilônia e Medopérsia tinham efetuado. E aí nós encontramos, então, essa tática. Na falta de um argumento melhor, vista a claridade dos textos, o que restou para os críticos foi usar essa cartada. Não, ele não foi escrito por Daniel, foi escrito por um outro homem, muito tempo depois. Esses mesmos críticos auxiliam Roma papal ao identificar, em vez de Roma na história, o chifre pequeno que traz blasfêmias, persegue o povo de Deus, eles procuram identificar esse rei de muito efêmero, não houve grande conquista por parte dele, mas uma pequena porção que envolvia a Judéia, eles envolveram esse rei Antíoco Epifânio. É colocado como então o chifre pequeno e tudo mais, e isso é colocado então em perspectiva por intérpretes modernos das profecias que estão dando vazão para o que os jesuítas gostariam que fosse entendido, para se desviar o foco de Roma papal, e assim também o que é compreendido como uma forma de limitar o alcance das profecias de Daniel, de modo que, ainda que fosse nessa data, Daniel continua predizendo coisas que aconteceram depois disso ainda. Ao vermos, por exemplo, a própria queda do Império Romano, que não é sucedido por um quinto império. Então, como que esse judeu anônimo viveu lá no 2º século, sabia disso? Não tinha como saber, Então, a profecia de Daniel, por mais que eles queiram desfazer,
ela tem uma abrangência de muitos séculos e justamente fala da divisão de Roma em 10. Aquela divisão inicial então da Europa, que hoje já se deflagrou em mais partes ainda. Então, da mesma forma que Deus então livrou o seu servo da cova dos leões quando foi jogado, Deus tem tirado então o seu livro da garra desses inimigos da verdade profética. O Senhor tem vindicado o seu servo, e é isso que eu gostaria de trazer nesta manhã em especial. Os vorazes críticos são cada vez mais desmascarados através de descobertas arqueológicas e históricas. Aquilo que era visto como erro crasso no livro, hoje é validado de forma surpreendente. E eu queria dar alguns exemplos aqui para os irmãos. Olha que interessante. Os historiadores, eles falavam que, ao contrário da leitura bíblica, quem tinha construído a cidade de Babilônia, tinha feito os jardins suspensos, os palácios, as coisas maravilhosas, tinha sido uma tal de rainha Samuramate. No entanto, então, registros cuneiformes encontrados pelos arqueólogos aí, a partir do século XIX, aí, século XX, então algo muito mais recente na história, colocando em perspectiva, aí, nós estamos falando de 2.500 anos atrás, esses eventos. Esses registros comprovaram que foi Nabucodonosor, um rei deste nome, Nabucodonosor, que foi o grande artífice dessa nova Babilônia. Babilônia era uma cidade muito antiga, uma das mais antigas da história, tem sua origem lá na época da Torre de Babel, que nós estudamos lá, aquele Nimrod juntou várias pessoas. O próprio Abraão também viveu em Ur dos caldeus, então o povo caldeu relacionado, vinculado à Babilônia era muito antigo, mas há então a partir de Nabopolassar, o pai de Nabucodonosor, o ressurgimento de um império então que é chamado Império Neobabilônico, que traz então construções maravilhosas e conquistas tremendas. Então, aquilo que durante séculos, então, os críticos procuravam desfazer da Bíblia, dizendo que era algo impreciso, foi justificado. Agora a gente volta àquela questão, como que aquele judeu anônimo que eles alegam, que teria escrito o livro 400 anos à frente da época em que Daniel teria vivido, como que ele saberia esses fatos, se na época lá antiga não tinha esses detalhes? Nós vamos ver outros exemplos. Um dos historiadores que mais são utilizados para falar desta época é um historiador grego chamado Heródoto, que já há muito tempo depois ele escreve sobre fatos passados. E ele então, muitos personagens bíblicos ele não relata, e por conta disso foi colocado pelos críticos como inexistentes esses personagens. Outro detalhe é a própria figura do rei Belsazar. Esse era um dos pontos da narrativa do livro de Daniel que mais sofria ridicularização. Os céticos então falavam, ele sequer existiu, não há registro nenhum. Hoje, já depois de várias descobertas, se sabe a realidade de como se enquadra Belsazar nessa história. Aqui é dito que Nabonido, que foi o último rei da Babilônia, habitava em Tema, no norte da Arábia, e deixou então seu filho Belsazar como regente na sede do império. Então, era um homem erudito, esse Nabonido, ele não teve tanto interesse em continuar na administração na capital, e ele vivia então em outra região do seu território conquistado, mas à parte, ainda que fosse o rei em si, tinha essa posição. Quem estava realmente na execução do trabalho como regente era o seu filho Belsazar, que morava na Babilônia. Na noite da festa de Belsazar, que é relatado lá em Daniel 5,
em que há a conquista de Babilônia, o desvio lá do rio e tudo mais, e Ciro invade e morre Belsazar, já havia 4 meses que Nabonides já estava nas mãos dos seus inimigos. Então já tinha visto toda uma destruição do território e estava cercado então Babilônia àquela altura. Nos tabletes de Ciro é dito que ao cair Babilônia, o filho do rei morreu. Então, confirmando perfeitamente o relato bíblico. Eu gostaria de ler com os irmãos alguns trechos em Daniel 5 aqui, para ilustrar um pouco esta questão. Aqui em Daniel 5, os versos 1 a 7, nos trazem o seguinte relato. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então aqui não seria literalmente filho, né? Nabucodonosor não seria seu pai, mas um ascendente aí na sua genealogia, possivelmente poderia ser avô ou até mesmo bisavô, nessa condição então que é colocado Nabucodonosor. E aqui, continuando, diz: beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a par da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. E gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei, dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeira de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. E lá nos versos 16 e 17, já depois de chamarem Daniel, né? Lembram de Daniel que já era idoso, e então é colocado diante da presença do rei. O verso 16 declara assim: eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura, terás cadeira de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. Daniel sabia que era vazia aquela promessa de prêmio por parte de Belsazar. Naquela mesma noite se findaria tudo aquilo. E nós encontramos um detalhe interessante. As 2 vezes aqui, Belsazar destaca que ele colocaria essa pessoa em que posição no reino? Em terceiro. Por que não em segundo? Como vemos em outras histórias, né? O próprio Daniel foi colocado no reinado de Nabucodonosor nessa posição. Temos José também na posição de segundo no reino lá no Egito. Por que então Belsazar promete o terceiro lugar? Então, mais um detalhe que a Bíblia coloca aqui, que fecha com a história. Como vimos, tinha o seu pai como rei, ele era o próprio segundo então no reino. Portanto, ele não poderia prometer o segundo, mas sim o terceiro lugar no seu reino. Então é muito maravilhoso quando vemos esses pequenos detalhes em como que as coisas se fecham. Outro ataque que é feito contra o livro é que o aramaico presente em alguns trechos do livro seria do 2º século.
O termo, a língua aramaica vem dos arameus, que era um povo de toda aquela região e que tinha pontos de contato com a própria linguagem dos caldeus e tudo mais. Então, o aramaico estava mais próximo do que o hebraico das línguas de outros povos lá por perto. Então, se tornou uma espécie de um dialeto, então, para os judeus. E na Babilônia, então, por exemplo, no Daniel 2, é relatado alguns trechos, então, da fala do rei e tudo mais. Em vez de ser em hebraico, que praticamente a Bíblia toda é escrita em hebraico, tem porções, então, de aramaico. E eles falavam que o aramaico presente era do 2º século, e seria mais uma prova que Daniel não era o escritor do livro. No entanto, os rolos do Mar Morto, encontrados nas cavernas de Qumran, contêm escritos em aramaico do 2º século a.C., e não se assemelham em nada com o livro de Daniel. A descoberta desses manuscritos, desses rolos que estavam guardados dentro de vasos, em cavernas, então, daquela região, foram descobertos por alguns pastores beduínos, então, aí, jovens que apacentavam as ovelhas. Este material é uma das ricas, então, conquistas que nós temos da arqueologia, onde se mostra a cópia mais antiga que havia da Bíblia hebraica, do Novo Testamento, que quer que fosse, é muito distante do que nós temos aqui com os manuscritos do Mar Morto, que são lá do 2º século a.C. e se estende até mais ou menos a época de Jesus, mais ou menos. Então, materiais foram preservados por mais de 2.000 anos. É muita coisa. Outros materiais, manuscritos que as igrejas cristãs utilizavam, com o tempo, com o uso delas, foram se desintegrando. Não suporta o tempo, tanto tempo com a utilização. A existência de um material tão antigo assim se dá justamente porque ficaram lá durante séculos e mais séculos, preservados dentro dessas cavernas, então, e ainda colocado dentro de jarros de vaso, esses rolos. E lá várias descobertas confirmaram que a Bíblia que nós temos hoje era a mesma de 2.000 anos atrás. E aqui encontramos esse fato, que de fato o aramaico que é encontrado em alguns, não tem apenas a Bíblia, mas outros escritos havia naquelas cavernas. E havia então materiais do 2º século que tinham uma linguagem diferente do livro de Daniel. Por outro lado, os arqueólogos descobriram vários papiros elefantinos do 5º século a.C. e eles batem a linguagem com o livro de Daniel. Então, aquilo que os críticos queriam colocar contra sempre é revertido a favor das Escrituras. Então, parece que Deus permitiu que os críticos falassem as suas baboseiras e depois demonstrou a sua refutação de maneira veemente. Um outro detalhe, vale a curiosidade, para vermos até que ponto chega a crítica textual bíblica, a alta crítica, que eles colocam Daniel 3,5, falando que lá tem 3 palavras gregas, que seria mais uma evidência que só séculos mais tarde foi escrito o livro. Na realidade, as 3 palavras gregas, supostamente são colocadas aí na conta em Daniel 3,5, é naquele episódio da fornalha ardente, em que é dito que quando tocasse este, mais aquele outro instrumento, todos deveriam o quê? Se ajoelhar diante da estátua. Ordem essa que foi desafiada por aqueles 3 amigos de Daniel. Os 3 instrumentos destacados aí é a harpa, saltério e sambuca. Há algumas outras traduções também nas nossas Bíblias. A própria harpa é a mesma cítara, como é dada em algumas outras traduções.
Mas a questão aqui é que os instrumentos musicais, como bem sabemos, têm os seus nomes próprios. Não importa para onde forem levados. Assim como hoje, se eu usar o termo piano, viola, eu estou falando uma palavra em italiano. Mas não quer dizer que eu estou familiarizado com o italiano, que eu fui influenciado pela cultura italiana para escrever a minha obra. Simplesmente estou usando o nome do instrumento. Simples assim. E nesta época, então, se sabe que, de fato, esses instrumentos citados em Daniel 3 eram tocados na Grécia, no Egito e na Babilônia. E tinham o mesmo nome em todas essas localidades. Vamos para um outro ponto aqui do livro de Daniel e a própria figura de Daniel em Mateus, no capítulo 2, versos 1 a 12. Essa narrativa maravilhosa que temos do nascimento de Cristo e figuras um tanto misteriosas que são apresentadas aqui. Mateus capítulo 2, versos 1 a 12. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei partir, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Esses personagens misteriosos não são novamente relatados na Bíblia, poucos detalhes nos são dados, inclusive algumas informações que nós julgamos certas não são bíblicas. Muitas vezes nós falamos que são 3, e aqui o texto não chega a falar que são 3. Pode ser que sejam, pode ser que eram mais homens. Falam uns magos, não falam também como reis. Tudo isso faz parte da tradição cristã, um material extra-bíblico, que coloca 3 reis magos. Aqui simplesmente fala que veio alguns magos do Oriente a Jerusalém. É essa leitura. Uma das ideias que sugerem a existência de 3 é que foram dados 3 presentes. Mas isso não é absoluto também. Eles todos podem ter compartilhado dado ouro, incenso e mirra. Mas o que poderíamos entender? Como que esses homens tinham noção para aparecerem no devido lugar, na devida hora, né? E aí nós vemos aqui que os escribas, os sacerdotes, o povo de Deus estava o quê? Alheio a tudo isso. Aí, por causa deles, foram lá, pesquisaram nos rolos e falaram: não, de fato, é em Belém que está profetizado por Miqueias o surgimento do Messias e tudo mais. Como pode, então, esses homens saberem isso? Podemos enxergar, não seria irrazoável
não seria uma suposição estapafúrdia nossa, mas podemos entender que a influência de Daniel pode ter sido determinante para a existência, então, de pessoas que preservaram esse conhecimento, tanto na época de Babilônia, entre os sábios caldeus. Daniel deu testemunho de sua fé, como bem sabemos, o próprio Nabucodonosor ouviu em relação ao Redentor vindouro, e ele enxergou naquele quarto homem que apareceu na fornalha ardente como Filho de Deus. E aí vemos aqui também uma outra influência, depois Daniel com os persas, e justamente haviam sábios da Pérsia que eram chamados de magos. Então, muito provavelmente, esses magos vieram da região da Pérsia. E eles, então, tinham entendimento de vários detalhes proféticos. E eram estudiosos da astronomia também. E aí nós vemos lá, Balaão, lá atrás, está em Números, né? Deuteronômio, Moisés relata que Balaão profetiza, uma estrela surgiria, né? Então, baseado nisso, eles que eram observadores dos astros, viram um fenômeno que não fazia sentido. E vamos lembrar que alguns planetas, por exemplo, são enxergados como uma estrela no céu em algumas ocasiões, em alguns momentos ficam mais visíveis e dá um brilho muito forte, uma estrela mais forte, né? Esses planetas. Mas não era nada disso, eles tinham a relação das constelações, dos planetas, não batia com nada. Era uma estrela nova que surgiu numa potência tremenda. E aí então, Ellen White vem nos orientar em relação a isso. Deveria ter trazido aqui o texto, infelizmente não trouxe. No Desejar de Todas as Nações, Ellen White relata que de fato não era uma estrela, não era um astro. Era uma junção de vários anjos celestiais que criavam aquele brilho. E era uma estrela então móvel, que direcionou então aqueles magos do Oriente. Que maravilhoso! E vemos a influência de Daniel nos reinos pagãos. O conhecimento do Deus verdadeiro ficou lá impregnado e havia as pessoas que compreenderam. Desejar de Todas as Nações, na parte do nascimento de Cristo, então lá nos primeiros capítulos, pode ser encontrada essa informação sobre os anjos então que formaram a estrela de Belém. Então era uma estrela que surgiu do nada, sumiu mais uma vez e nunca mais apareceu, e ficou então direcionando aqueles magos do Oriente. Uma outra informação que eu queria trazer aqui, o próprio Jesus, né? Como podemos ver lá em Mateus 24:15, considerou Daniel um personagem bíblico real, assim como considera Jonas, considera Noé, vários personagens que hoje muitos teólogos liberais vão falar que são lendas, são pessoas que nunca existiram. E Jesus, ao contrário, considerou todos esses como personagens reais. E Jesus, no seu sermão profético, fala então o quê? Quem lê, entenda. Falando sobre o livro de Daniel. Tem que haver uma interpretação, uma compreensão do significado. Jesus identificou isso. E também um dos títulos que Jesus mais se auto-aplicou, Filho do Homem, é retirado justamente de Daniel 7, né? Essa figura do Filho do Homem que vai até a presença do Ancião de Dias. Gostaria de trazer mais algumas informações finais aqui sobre Daniel. No Testemunhos para a Igreja, volume 4, na página 570, Ellen White nos diz que Daniel tinha apenas 18 anos, quando foi levado a uma corte pagã a serviço do rei de Babilônia. E por ser jovem, sua nobre resistência ao erro e sua firme adesão ao direito são os pontos em que mais é admirado.
Seu nobre exemplo deve comunicar força aos provados e tentados, mesmo no tempo presente. Então aqui a mensageira do Senhor identifica a idade dele, muito novo, né? 18 anos. Mas esses 18 anos de educação domiciliar, seus pais então orientaram muito bem sobre a verdadeira fé e ele esteve em condição então de permanecer firme em meio aos idólatras pagãos. No Fundamentos para a Educação Cristã, na página 77, diz que esses jovens, Daniel e seus amigos, né, eram todos de nascimento principesco. Eram da família real e, portanto, eles receberam uma educação maravilhosa, uma alta norma foi colocada por seus pais, de modo que já aprenderam no lar o quê? Alimentação vegetariana, que não era seguida por todos os judeus. Muitos seguiam aquela baixa norma, aquela tolerância, permissão de carnes limpas serem comidas, com o abate correto e tudo mais, as regras sanitárias que haviam relacionadas às carnes. Mas na família de Daniel foi seguida a norma elevada do plano original de Deus de uma alimentação vegetariana. No livro Educação, na página 55, diz que na corte de Babilônia estavam reunidos representantes de todos os países, homens dos melhores talentos, dos mais abundantemente favorecidos com dons naturais e possuídos da mais alta cultura que o mundo poderia conferir. No entanto, entre todos eles, os cativos hebreus não tinham igual. Na força física e na beleza, no vigor mental e preparo literário, não tinham rival. E aqui nós encontramos aí o fato, né, que era da política de Babilônia fazer o bem por esses jovens, não de maneira alguma pensar no mal, né? Pegava os nobres de várias nações que eles conquistavam e educavam nas artes, no conhecimento dos caldeus. E havia um conhecimento técnico avançado, de fato, não vamos negar neste ponto, mas os princípios morais, Daniel ele só poderia tirar então do lar então judaico dele. E aqui eu gostaria de destacar que realmente em todos os aspectos se destacavam aqueles jovens, não só na intelectualidade, mas também na beleza física de fato e na sua força, no seu vigor, eles eram como nenhum outro. E aí vemos também o fato de que Deus recompensou aqueles jovens de maneira que eles se destacaram e ficou claro que eles poderiam permanecer naquela alimentação mais restrita que eles pediram. Gostaria de ler alguns textos bíblicos finais aqui, primeiramente em Daniel, capítulo 9, verso 23, para termos uma ideia de como era considerado este jovem que se tornou um estadista e também era profeta do Senhor. 9:23, então, de Daniel diz: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Que honra, então, aquele jovem que saiu tão novo de casa, nunca mais pôde encontrar os seus pais, a sua família. E ele, então, nessa terra estranha, ele recebeu uma comunhão com Deus tremenda. E lá, então, ele é reconhecido como muito amado do céu. A mesma coisa acontece agora no capítulo 10, o verso 11. Também diz assim: e me disse, Daniel, homem muito amado. No verso 19 também, e disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Aqui nós vemos então, de fato, a honra que este homem teve diante de
todo o universo, de modo que o registro bíblico procura sempre relatar o aspecto positivo e negativo dos personagens bíblicos, as falhas, aos erros relatados de grandes homens como Noé, Abraão. Mas em relação a Daniel, não que ele fosse perfeito, claro que ele deveria ter os seus erros, os seus momentos de falha, mas o registro inspirado não achou necessário relatar sequer um erro deste homem de Deus, mas ficou como exemplo mais completo para nós de uma verdadeira integridade diante de Deus. Gostaria de ler agora em Ezequiel, no capítulo 28, o verso 3. Ezequiel foi um profeta contemporâneo de Daniel, só que mais jovem. Ele deve ter iniciado o seu ministério uns 13, 14 anos após o exílio de Daniel. Então são mais ou menos contemporâneos, mas Ezequiel sendo um profeta mais jovem. Em Ezequiel 28:3, nós temos um relato aqui que fala de uma profecia contra o rei de Tiro e que tem uma representação direta para com Satanás também. Tem uma dupla aplicação, mas eu queria destacar apenas um detalhe. No verso 3 aqui diz: eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Então, Daniel, já na época de Ezequiel, um contemporâneo, era sabida, conhecida, divulgada a sabedoria, o entendimento que havia Daniel, que era sobrepujado pelo próprio Satanás, no caso, que era o mais poderoso dos anjos no céu, antes da sua queda, então. No verso 14 de Ezequiel, o capítulo 14, aliás, Ezequiel 14, o verso 14 também, nós encontramos um outro relato, também conhecido, e fica muito significativo para nós. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. E no 14:20 se repete também: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho, nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. É impressionante porque temos aqui Noé, Jó, personagens bíblicos de eras passadas, mas o profeta inspirado achou por bem colocar um contemporâneo deles, Daniel, na lista. Um homem justo, sábio, uma influência sobre um reino pagão. Imaginem os irmãos, os cativos hebreus, quanta esperança eles deviam depositar para com Daniel. Pensavam, enquanto Daniel estiver lá no reino, influenciando os negócios da Babilônia, ou depois da Medo-Pérsia, mais tarde, enquanto ele estiver lá, nós estamos seguros, porque ele vai lutar em favor de nós, vai trazer a sua influência em favor do nosso povo. Deveriam depositar muita confiança nele, mas o profeta destaca um aspecto para eles: a salvação que eles deveriam buscar. E a salvação, para além de um livramento terreno, temporário, deveriam buscar a salvação do ser. E deste modo, então, ninguém é justiça pelo outro. Assim como vemos naquela parábola das 10 virgens, encontramos as virgens loucas pedindo então do azeite que as prudentes tinham. E por que elas não transferiram o azeite?
Se entendermos o aspecto espiritual da mensagem, compreendemos que era impossível fazê-lo. Se fosse possível, as prudentes fariam. Mas acontece que é uma obra individual. Um caráter não pode ser transferido para outra pessoa. O caráter é algo construído, desenvolvido. São os pensamentos puros que se tornam em atos puros, que formam hábitos sadios, que definem então um caráter santo. Deste modo, então, vemos Ezequiel declarar que não importa a justiça deles, eles livrariam apenas a sua própria alma. Cada um de nós deve fazer o seu trabalho individual de buscar com diligência a salvação. Que esse seja o nosso desejo para a nossa vida. A maior conquista que Daniel teve em sua vida, não foi ser um grande estadista em Babilônia, na Medo-Pérsia, mas sim este homem muito amado do céu. Que seja essa a nossa ambição, a nossa aspiração, hoje e sempre. Amém.